Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aulinha aqui no canal. A aula de hoje, gente, é bem simples. Essa toalhinha aqui, que ela é simples, mas encanta bastante. E eu ainda não tinha o tutorial dela aqui no canal, eu quero deixar disponível aqui pra vocês, tá? É bem fácil, as explicações estão detalhadas, dá pra você fazer, confeccionar várias aí num dia, tá? Aqui eu confeccionei no fio 4, mas eu já quero adiantar que você pode trabalhar no fio 6, pode usar barbante também. E a minha toalhinha ficou medindo 37 centímetros de diâmetro. Então, você pode usar como suplá também, porque eu trabalhei no fio 4, ficou com 37 centímetros. No fio 6, ela pode chegar até 40 centímetros, que é a medida aí padrão de um suplá. Ok? Então, pode fazer no fio 6 e você pode usar aí como suplá também. E fazer na cor de sua preferência. E eu espero de coração que vocês gostem de me acompanhar a mais essa videoaula. Bom, pessoal, e aqui na minha peça eu usei o Barroco Max Color da Círculo no fio 4. Vocês podem trabalhar no fio 6, como eu já citei. E essa cor aqui, ela tá linda demais, é o 3390, tá? Então, é o Barroco Max Color, fio 4. Esse novelinho aqui, que é o menor que eu usei, ele contém 200 gramas. 200 gramas de fio, eu consegui confeccionar 2 peças e ainda sobrou essa quantidade de fio aqui, tá joia? Então, vai aproximadamente 60 a 70 gramas cada toalhinha. Aí, é só você multiplicar pela quantidade que você quer fazer para chegar aí na soma do material que você vai gastar, ok? Usei agulha de crochê 3,5 mm, para o fio 6 também pode usar 3,5, tesoura para os arremates e cola pano da Círculo para os arremates finais. E lembrando sempre vocês aqui também que todos esses materiais vocês encontram com segurança e facilidade lá no site do Armarinho São José, que é parceiro aqui do canal. O link do site consta logo abaixo na descrição do vídeo. É só você acessar, vai direto fazer suas comprinhas aí na comodidade de sua casa e recebe com total segurança. Bom, pessoal, eu vou iniciar aqui o trabalho com o círculo mágico, tá? Mas eu sempre lembro vocês, quem tem dificuldade, está iniciando na arte do crochê, para essa peça aqui, pro miolinho ficar bem fechadinho, vocês podem iniciar com 6 correntes e fechar o círculo com um ponto baixíssimo, tá? Então, vamos lá. O círculo mágico, olha, eu envolvo assim em 2 dedos, deixo uma sobrinha, tá? O fio que vem do novelo, eu envolvo em 2 dedos, 3 dedos, como vocês preferirem. O fio que vem do novelo, eu já levo ele pra cima e travo aqui, olha, com o meu dedo anelar. Entro por baixo da sobrinha, busco o fio que vem do novelo, já vou girando a minha agulha, olha, fazendo a laçadinha. Pego o fio que vem do novelo e passo por dentro dessa laçadinha. Pronto, já fiz aqui a minha primeira correntinha, no caso, tá? Faço mais 2, que fica na altura de um ponto alto. Faço mais uma de intervalo, então, é um total de 4 correntes iniciais, ok? 3 que faz a vez de um ponto e uma correntinha de intervalo. Volto no círculo, faço meu segundo ponto alto e vamos trabalhando dessa forma. Um ponto alto e uma correntinha de intervalo. Um ponto alto e uma correntinha. Já tenho 3 pontos altos contando aqui com o nosso início. Nós precisamos ter 12 pontos altos aqui dentro. Aqui é o meu 4º ponto, uma corrente. O 5º ponto e uma corrente. Vou completar, então, os 12 pontos e já retorno aqui juntinho com vocês. Bom, aqui eu já completei os meus 12 pontos altos, agora eu dou aquela alongadinha para não escapar, e aquela sobrinha, olha, que a gente deixa lá no início, é só puxar, gente, olha, até ficar bem fechadinho, ou os pontos se encontrarem aqui, ok? Agora, me falta fazer uma correntinha de intervalo aqui ainda, para finalizar. Então, eu faço uma correntinha e finalizo com um ponto baixíssimo, olha, no pezinho da terceira correntinha. Lembra que a gente subiu 3, que faz a vez de um ponto, e uma correntinha de intervalo? Eu deixo essa uma correntinha de intervalo e venho aqui, ó, no pezinho da terceira correntinha, contando de baixo pra cima. Um ponto baixíssimo. Finalizamos na nossa primeira carreira, ficando dessa forma, com o miolo com 12 pontos altos. Todos com uma corrente de intervalo. Eu já venho aqui nesse primeiro intervalinho de uma corrente que eu tenho à frente, olha, entre o primeiro e o segundo ponto, entro aqui com a agulha e faço um baixíssimo também. Estando aqui no intervalo, eu subo 3 correntes, altura de um ponto alto, volto no mesmo intervalo e faço o segundo. Em cada intervalinho agora, teremos 2 pontos altos. Então, eu faço uma corrente de intervalo entre um bloco e outro, vou no próximo intervalo, 2 pontos altos.
já é meu segundo bloquinho. Uma corrente, próximo intervalo, 2 pontos altos. E seguimos assim, com esta repetição. Teremos um total de 12 blocos de 2 pontos altos, todos com uma corrente de intervalo entre um e outro. Bom, aqui eu estou finalizando, vou fazer aqui meu último bloquinho no último intervalo, 2 pontos altos, completando 12 blocos de 2 pontos. Uma corrente de intervalo. Para finalizar, eu venho aqui no pezinho, olha, da terceira correntinha daquelas 3 que eu subi no início. Um ponto baixíssimo e finalizamos aqui a nossa segunda carreira. Agora, gente, a dica que eu vou trazer para vocês, para não ficar marcado aqui o nosso trabalho, sabe aquela marcação que vai ficando em cada carreira que a gente faz a finalização? Olha, não fica. Aí eu vou passar para vocês a regrinha que eu faço para não ficar com aquela marcação, tá? Mas quem preferir, daqui já pode dar início à próxima carreira. Para não ficar a marcação, eu sempre vou iniciar a próxima carreira aqui do último ponto. Então, eu tenho 2. O primeiro eu estou sobre ele, eu venho aqui sobre o segundo. Eu dou aquela alongadinha aqui no fio, venho aqui sobre o segundo ponto, no caso, é o último ponto de cada carreira, tá? Eu tenho aqui 2 alcinhas em cima de cada ponto, olha, uma, duas, a da frente e a de trás. Eu sempre venho nessa de trás, eu não pego as 2 alças, pego a minha laçadinha, levo lá para o lado de trás. Deixo bem frouxinho, tá? Para depois eu poder fazer um ponto aqui. Feito isso, agora sim, eu envolvo a agulha nas 2 laçadinhas do ponto, olha, da frente e a de trás. Busco o fio e já passo aqui por dentro. Subo uma corrente, pronto, já é meu primeiro ponto. E sempre sobre o último ponto de cada bloco, nós vamos ter 2 pontos altos. Então, como eu já estou sobre o último desse primeiro bloco, eu já venho aqui sobre o mesmo ponto e faço mais um. 2 pontos sobre o último ponto. Lembrando que esse aqui primeiro, olha, a gente vai trabalhar ele quando a gente der toda a volta na peça, ok? Uma corrente de intervalo, venho para o próximo bloco, mesmo procedimento. No primeiro ponto, um ponto alto. E como esse aqui já é o meu último ponto, eu trabalho 2 pontos sobre ele. A regrinha é ponto alto sobre ponto alto, e sobre o último ponto de cada bloco, vamos trabalhar 2 pontos juntos. Então, nessa carreira, nossos blocos passam a ter, olha, 3 pontos altos, vai aumentando. Era 1 aqui no miolinho, na segunda carreira 2, agora são 3. Na próxima serão 4, na próxima 5, e assim sucessivamente. Edilene, por que aqui no primeiro só tem 2? O terceiro a gente vai fazer, olha aqui, quando a gente der toda a volta. Uma corrente de intervalo e repete nos demais. Ponto sobre ponto, eu só tenho esse aqui para ser trabalhado, e esse aqui já é o meu último. E sobre o último, 2 pontos altos sobre ele, no mesmo ponto. Ficando com os blocos de 3 pontos agora. Uma corrente e repete nos demais. Aqui eu estou quase finalizando, estou trabalhando nesse bloco aqui, que é o penúltimo, um ponto alto no primeiro e 2 pontos altos sobre o segundo, que é meu último ponto. Uma corrente e aqui meu último bloco, ou seja, é aquele bloco onde nós iniciamos, que eu já tenho 2 pontos altos juntos sobre o último ponto, mas me resta aqui trabalhar o primeiro ainda. Então, eu venho aqui sobre o primeiro, onde a gente deixou ele para trás, e faço um ponto alto, tá? Por isso, olha, gente, que tem que deixar bem frouxinho quando faz aquele procedimento, senão fica difícil você trabalhar agora, tá? Então, eu fiz aqui o ponto que estava faltando e venho aqui naquela uma correntinha que a gente sobe quando a gente faz aquele procedimento que eu passei para vocês, olha. Um ponto baixíssimo. Pronto. Nosso bloquinho agora está completo. Então, toda a carreira será dessa forma aqui. Mas quem preferir pode seguir da maneira tradicional, ok? Bom, próxima carreira, então, aquele procedimento que eu passei para vocês, que é dar aquela alongadinha. Vem sobre o último ponto aqui do bloco, só na alcinha de trás do ponto, busca a laçada e leva ela lá para trás. É rápido, tá, gente? Eu que tô indo devagar para mostrar certinho para vocês. Levei lá para trás, deixa bem folgadinho para não espremer esse ponto onde você deixou aqui, você precisa trabalhar sobre ele depois, tá? Entra agora nas 2 cordinhas do ponto, esse último ponto, busca a laçada, já busca o fio e passa por dentro. Feito isso, uma correntinha. Nessa uma correntinha que você vai finalizar com ponto baixíssimo quando der toda a volta. Esta aqui. Volta no mesmo ponto, que é o nosso último ponto, e faça mais um ponto alto. Pois, sobre o último ponto, trabalhamos sempre 2 juntos.
Eu deixei 2 pontos aqui para trás. Quando eu der toda a volta, eu faço eles, ok? Uma corrente, próximo bloco, ponto sobre ponto, aqui no primeiro um ponto, no segundo um ponto, e sempre sobre o último ponto do bloco, 2 pontos altos sobre ele. Ou seja, nesta carreira, nossos blocos terão 4 pontos cada um. Uma corrente, passo para o próximo, olha, um ponto alto, próximo ponto, um ponto alto, e sobre o último ponto do bloco, 2 pontos altos. Uma corrente e repete nos demais. Finalizando aqui mais uma carreirinha, bloquinho de 4 pontos, uma corrente. E aqui foi onde nós iniciamos, que sempre fica aqui, olha, é incompleto, tá? A gente completa quando a gente dá a volta toda. Aqui, gente, esse que fica bem próximo, onde a gente dá aquela alongada e puxa o fio lá para trás, ele sempre fica mais apertadinho. Para não ter problema aí para você, você pode vir sempre com uma agulha mais fininha, olha, e entrar aqui, ó, nas 2 cordinhas do ponto e fazer isso aqui, ó. Aí você dá uma laceada e facilita você a fazer aquele pontinho que sempre fica mais apertadinho ali. Então, faltam 2 pontos aqui, olha. Um ponto alto no primeiro e um ponto alto aqui sobre o segundo, ó. Fica fácil, tá? Prontinho. E eu já tenho os 2 aqui trabalhados sobre o último. Vem naquela uma correntinha que eu citei para vocês, que é onde a gente iria finalizar a carreira, olha. E finaliza com ponto baixíssimo. Agora, os 4 pontinhos completo. Sempre assim, vou trabalhar dessa forma até que eu tenha em cada bloco 9 pontos altos. Ai, Edilene, não dá para fazer maior essa peça? Gente, você pode até fazer, trabalhar até 10, 11, 12 pontos. Só que quando você começar a diminuição, para fazer esse acabamento aqui, vai mudar o gráfico da sua peça, não será essa peça. Então, seria uma outra videoaula, ok? Então, o que eu estou passando para você é esse modelinho aqui, para você usar como toalhinha de chá, ou toalhinha aí para pôr numa rack, decorar um cantinho aí da casa. Tá joia? Finalizei mais uma carreira, vamos iniciar mais uma aqui juntinho com vocês. Dá sempre aquela alongadinha, repare que a gente sempre está, ó, sobre o penúltimo ponto da base, e aqui é o último. Eu preciso estar sobre o último para iniciar e fazer esse procedimento para não ficar marcado. Dei a alongadinha, venho sobre o último ponto, sempre na alcinha de trás do ponto, busco a laçada e levo lá para trás, bem frouxinho, tá vendo? Não aperto muito, porque senão você repuxa aqui e não consegue fazer esse ponto depois. Agora sim, estando lá atrás, eu entro nas 2 cordinhas desse último ponto, na da frente e na de trás. Busco a laçada, passo por dentro das 2 cordinhas e faço aquela uma correntinha. Primeiro ponto. Volto no mesmo ponto, faço o segundo. Pois aqui é o nosso último ponto e precisa ter 2. Eu deixei 3 aqui para trás. Esse aqui do ladinho é aquele que fica sempre apertadinho. Você pode fazer isso aqui, ó, com a agulha mais fininha, as 2 cordinhas, tá? E facilita você, quando você der a volta toda, fazer esses 3 pontos e esse aqui não vai te dar trabalho. Então, agora, nesta carreira, nossos bloquinhos terão 5 pontos. Olha, estou aqui no próximo bloco, ponto alto sobre cada ponto da carreira anterior, e sempre sobre o último ponto do bloco, eu trabalho 2 pontos sobre ele. Então, agora, nossos blocos passam a ter 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Uma corrente e repete nos demais. Vou sempre trabalhar dessa mesma forma, até que cada bloco meu aqui tenha 9 pontos altos. Tá joia? Vou adiantar e já retorno aqui com vocês. Bom, pessoal, aqui já estou finalizando a minha carreira com 9 pontos em cada bloquinho. Olha, meu último bloco tem 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, meu 6º ponto. O 7º eu faço aqui, olha, naquele pontinho que fica bem apertadinho, pegando nas 2 cordinhas do ponto. Eu já ajustei, né, perdão, já ajustei aqui com a agulha para facilitar também um pouco, porque meu ponto é muito apertado. Fiz o 7º e aqui os 2 que já estão prontos, 8 e 9. Vem no pezinho aqui daquela uma correntinha, que a gente sempre faz no início de cada carreira, ponto baixíssimo. Então, finalizamos, ficamos no total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras. E 9 pontos em cada um dos blocos, ok? Agora, olha, a gente finalizou aqui, sobre o penúltimo ponto, não precisamos caminhar, porque agora vamos fazer a diminuição.
Então, é sobre o segundo mesmo que devemos estar, ok? Então, estando aqui sobre o segundo, não, perdão, penúltimo ponto, tá? O oitavo, no caso. Estou sobre o oitavo. Daqui, eu vou subir 3 correntes, altura de um ponto alto, e uma correntinha de intervalo. Essa uma correntinha eu faço bem folgadinha. Quem preferir, faça 2. Quem tiver o ponto muito apertadinho, eu sugiro que faça 2 correntes de intervalo. Então, recapitulando, subimos 3 correntes, altura de um ponto alto, aqui já sobre o oitavo ponto, e uma correntinha bem soltinha de intervalo. Feito isso, essa uma correntinha bem soltinha, então, eu venho aqui no intervalo de uma correntinha e faço um ponto alto. Faço uma correntinha bem folgadinha aqui do outro lado, venho no meu bloco de 9 pontos, sempre vamos pular o primeiro e deixar o último sem trabalhar. Por isso que aqui a gente já subiu as 3 correntinhas, olha, sobre o oitavo ponto, porque o nono fica sem trabalhar, ok? Então, 3 correntes, um ponto alto e uma corrente de intervalo. Venho no próximo bloco, sempre pulo o primeiro, venho já sobre o segundo, um ponto alto, no próximo, o segundo. Nós vamos ter aqui o terceiro ponto, nós vamos ter aqui um total de 7 pontos altos, tá? Fazendo essa diminuição. Aqui o quarto, no próximo o quinto, no próximo o sexto e no próximo o sétimo. Eu deixo o último sem trabalhar, assim como eu pulei o primeiro. Uma correntinha bem folgadinha, gente, eu faço bem folgadinha, por isso que eu falei, quem preferir, faça 2, tá? Vem no intervalo, um ponto alto. Uma correntinha, próximo bloco, pulo o primeiro e já segue com ponto alto sobre ponto alto, ficando com 7 pontos. Já repetindo o mesmo procedimento que fizemos no bloco anterior, tá? É a mesma repetição em todos os bloquinhos. Aqui meu sexto ponto e aqui o sétimo. Pulo o primeiro e deixo o último. Uma corrente, no intervalo, um ponto alto. Uma corrente e repito nos demais. Tá joia? Vou adiantar minha carreira e já retorno aqui com vocês. Bom, pessoal, aqui eu estou completando o meu último bloco, então, de 7 pontos. Pulei o primeiro, já tenho 3. No próximo, aqui o quarto. No próximo, o quinto. Aqui no próximo, o sexto. O sétimo, gente, já está pronto, que é aquelas 4 correntinhas iniciais. Eu venho no pezinho da terceira, deixando uma aqui de intervalo. 1, 2, 3, olha. Bem no pezinho, um ponto baixíssimo. É o nosso sétimo ponto. Agora, eu vou caminhar até esse ponto. Então, eu tenho uma correntinha de intervalo, eu faço um baixíssimo sobre ela. Busco o fio, passo por dentro, bem soltinho. E tenho o ponto alto. Eu venho sobre o ponto, um baixíssimo também. Estando aqui sobre o pontinho alto, nós vamos fazer aqui um ponto V com 4 correntes de intervalo. Então, eu vou subir 3 correntes já daqui, altura de um ponto alto, e mais 4 correntes de intervalo. 1, 2, 3, 4. Total de 7 correntes. Laço, volto no mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Então, ficamos com este pontinho V aqui, com 4 correntes de intervalo. Uma correntinha bem folgadinha, quem preferir faça 2. Vem no bloquinho de 7 pontos, pulo o primeiro, a partir do segundo dá início. Ponto sobre ponto e deixa o último. Nesta carreira, teremos aqui 5 pontos. Aqui já é o quarto e aqui o quinto. Sempre pulando o primeiro e deixando o último. E aqui iniciamos no nosso pontinho V. Uma correntinha bem folgadinha, vem no pontinho alto, um ponto alto, 4 correntes de intervalo, 1, 2, 3, 4, laça, volta no mesmo ponto, mais um ponto alto. Meu segundo ponto V, concluído. Uma correntinha e repete nos demais blocos, sempre com 5 pontos altos em cada bloco, pulando o primeiro ponto sobre ponto e deixando o último, e o nosso pontinho V. Finalizando aqui mais uma carreira, estou aqui concluindo meu último bloco, já estou com 3 pontos, aqui no próximo o quarto e no próximo o quinto. Sempre pulando o primeiro e deixando o último. Uma correntinha e aqui foi onde nós iniciamos, com 7 correntes iniciais. 4 faz a vez do intervalo
e 3 correntes faz a vez do ponto alto. Então, de baixo para cima, eu prendo aqui na terceira, deixando as 4 ali de intervalo, um baixíssimo, ok? Ficando assim. Agora, eu venho com baixíssimo também no intervalo, aqui dentro, de 4 correntes, olha, com baixíssimo. Daqui eu subo 3 correntes, altura do primeiro ponto alto. Dentro do intervalo aqui ainda do ponto V, eu trabalho mais 8 pontos, totalizando 9, tá? Em cada pontinho V, teremos 9 pontos altos. Aqui eu já tenho com as 3 correntes, tá, gente? 1, 2, 3, 4. Aqui o quinto, o sexto, o sétimo, oitavo e o nono. Sempre 9 pontos dentro do ponto V. Faço uma correntinha de intervalo, sempre lembrando, bem folgadinha, quem preferir faça 2. Aqui onde era 5 pontos dos nossos bloquinhos, agora serão 3, porque eu também vou pular o primeiro e deixar o último. Então, eu pulo o primeiro, venho no segundo, um ponto alto, no próximo o segundo e no próximo o terceiro. Deixei o último também. Uma correntinha folgadinha, vem no próximo ponto V, olha, no intervalo, já direto, o primeiro ponto alto dos 9. Aqui o segundo, terceiro, aqui o oitavo e aqui o nono. 9 pontos dentro do ponto V. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uma correntinha bem folgadinha, já venho aqui no meu próximo bloquinho, ó, sempre pulando o primeiro e deixando o último, já venho sobre o segundo, um ponto alto, no próximo o segundo e no próximo o terceiro. Uma corrente e repete o mesmo procedimento nos pontinhos V por toda a volta e os bloquinhos de 3 pontos. Finalizando aqui mais uma carreirinha juntinho com vocês, meu último bloco de 9 pontos, uma correntinha bem folgadinha, e aqui eu vou fazer meu último bloquinho de 3 pontos altos, pulando o primeiro, no próximo eu já faço o primeiro ponto, aqui no próximo o segundo e no próximo o terceiro, deixando o último também sem trabalhar. Uma corrente de intervalo e finalizo aqui no pezinho daquela terceira correntinha, onde fez a vez do nosso primeiro ponto alto, do nosso grupinho de 9 pontos, tá? Um ponto baixíssimo. Próxima carreira é a nossa penúltima carreira. Daqui eu já vou subir também 3 correntes, altura de um ponto alto, e faço mais uma corrente de intervalo, total de 4 correntes iniciais. Agora eu venho sobre cada ponto alto, olha, da carreira anterior e faço um ponto alto, com uma corrente de intervalo entre um e outro. Próximo, um ponto alto, uma corrente. Próximo, um ponto alto, uma corrente. Em todos os pontos, tá? Nos 9, vamos ter 9 pontos novamente, porém agora com uma corrente de intervalo entre um e outro. Uma corrente, aqui meu 8º ponto, uma corrente e aqui o 9º. 9 pontos. Faço uma corrente, no bloquinho de 3 pontos, eu pulo o primeiro e venho no segundo, no do meio, mas eu não faço ponto alto, olha, eu venho no segundo e já faço direto um pontinho baixo. Uma corrente e repito agora no próximo bloco de 9 pontos. Um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente, em todos os pontos. Finalizando aqui, uma corrente e um ponto alto sobre o último ponto. 9 pontos, todos com uma corrente de intervalo. Uma corrente, vem no bloquinho de 3 pontos, eu pulo o primeiro, vem no segundo, um pontinho baixo. Uma corrente e repete nos demais. Finalizando aqui, então, a nossa penúltima carreira, 9 pontos, todos com uma corrente de intervalo entre um e outro. Uma corrente, vem aqui, ó, no ponto do meio, pulo o primeiro, um pontinho baixo,
uma corrente e finalizo com baixíssimo na terceira correntinha. Lembra que a gente subiu 4? Tem que deixar essa uma aqui de intervalo. 1, 2, 3. Um ponto baixíssimo. Opa! Um ponto baixíssimo. Certo? Agora, nossa última carreira serão os pontos picô. Então, eu já venho nesse primeiro intervalinho aqui, faço um ponto baixo, 3 correntes, volto nas 2 cordinhas do ponto baixo e prendo com o ponto baixo. Próximo intervalo, um baixo com o ponto picô, 3 correntes, volto nas 2 cordinhas do ponto baixo, prendo com o baixo. Próximo intervalo, também um ponto baixo com picô. Já tenho 3 pontos baixos com picô. No próximo intervalo, eu faço um ponto baixo, porém, eu faço um picô de 5 correntes. Então, eu venho um baixo, 1, 2, 3, 4, 5, para ele ficar centralizado e maiorzinho aqui. Volto nas 2 cordinhas do ponto baixo, prendo com baixo. Agora, aqui do outro lado, no intervalo, eu venho fazendo ponto baixo e picô com 3 correntes, até completar 3 pontos baixos com o picô. Aqui já foi o primeiro. Próximo intervalo, o segundo. Ponto baixo. Próximo intervalo, ponto baixo com picô. Só me restou um intervalo a ser trabalhado. Nele, eu faço apenas um ponto baixo, não faço ponto picô. Então, a gente vai ficar da seguinte forma, olha, 3 pontos picô aqui desse lado, com 3 correntinhas, um ponto picô maior de 5 correntes centralizado e mais 3 aqui do outro lado com 3 correntes, certo? Não faço correntinha de intervalo agora, deixa eu soltar o meu fio aqui. Não faço correntinha de intervalo, eu já venho direto, mas com um ponto bem folgadinho, nesse pontinho baixo. Eu pego com a agulha, ó, por trás do ponto. Busco o meu fio e faço um ponto baixo. Ele fica assim, torcidinho, em relevo. Sem correntinha, já vou para o próximo grupinho e repito tudo novamente. Já no primeiro intervalo, um baixo com picô de 3 correntes. 1, 2, 3. Prendo com baixo. Próximo intervalo, um baixo com picô. E o próximo intervalo, um baixo com picô. Já fiz aqui 3 pontos baixos com picô de 3 correntes. Então, no próximo intervalo, é um baixo com 5 correntes. 3, 4, 5. Volto aqui nas 2 cordinhas e prendo com baixo. E agora, do outro lado, eu desço trabalhando 3 pontos baixos com picô. Aqui já foi o primeiro. Picô de 3 correntes. Próximo espaço, um baixo, 3 correntes. E prendo com ponto baixo. E aqui o terceiro. Só me restou um espaço a ser trabalhado. Nele, eu faço apenas um pontinho baixo, sem picô. Bem folgadinho aqui a agulha, o fio na agulha, vem no pontinho baixo por trás do ponto, busco o fio, ponto baixo. Sem corrente, passa para o próximo grupo, olha, já no primeiro espacinho, um baixo com um picô e repete tudo novamente, ok? Mesmo procedimento que fizemos nos 2 bloquinhos anteriores aqui. Aí, você dá uma esticadinha assim quando finalizar todos, olha, que ele dá um efeito diferente aqui na peça, ok? Vou adiantar a minha e já retorno com vocês. Bom, pessoal, finalizando aqui então, fiz aqui meu último pontinho baixo em relevo, sem correntinha eu venho direto, olha, naquele primeiro pontinho baixo com picô, pegando nas 2 cordinhas do ponto, busco o fio, ponto baixíssimo. E assim finalizamos a nossa última carreira. Podemos cortar aqui o fio e fazer o arremate. Ainda passo aqui por dentro dessa laçadinha, do nozinho. Trago esse fiozinho aqui para o lado avesso da minha peça, sempre com auxílio, olha, de uma agulha mais fininha, tá? Pra não repuxar aqui meu trabalho. Venho trazendo, divido o fio em 2 partes. Como essa peça eu estou trabalhando no fio 4, 2 perninhas, então, para cada lado, tá? Se for no fio 6, é só dividir certinho aí o fio que você está utilizando.
Pego ainda uma perninha de um fiozinho aqui na parte de trás, no avesso. Passo, dou uns 2 nozinhos bem de leve. Passo um pouco desse excesso por entre os pontos. Tá vendo que aqui só tem pontinho alto, ó, e é vazado? Eu venho trazendo na trama do ponto, olha. Envolvendo assim na trama dos pontinhos. Não aparece lá na frente. Aí, quando eu chegar assim nessa parte que eu tenho bastante ponto, eu escondo o excesso do fio, corto bem rente a sobrinha e dou um pinguinho de cola, olha só. Dessa forma aqui, ó, vem trazendo. Prontinho, pessoal, finalizei aqui, já fiz todos os meus arremates, olha, quem iniciou com o círculo mágico também, é bacana dar um nozinho aqui, dar um pinguinho de cola, ok? Vou colocar minha etiquetinha e eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar a mais essa videoaula. Se gostou, vou pedir para você deixar o like aí, que me ajuda muito na divulgação e no crescimento do meu canal. Muito obrigada pelo carinho e até a próxima aula. Tchau, tchau!